nessa onda que eu vou. É 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 nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia, 50 minutos, hoje quinta-feira, 12 de abril de 2018. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia, ao vivo e em todas as plataformas. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, eu vou voltando ao normal. Nani Camargo, desculpas eu peço ao nosso público pela condição da minha voz, mas aos pouquinhos nós estamos voltando ao normal. Boa tarde, Nani. Tudo bem, Caio? A gripe é assim, é um dia após o outro, cuidando da voz, se livrando do ar-condicionado e não tomando gelado, né, Caio? Então, é isso aí, sua voz já melhorou. Tá rouquinho ainda, mas, como eu disse, eu gosto de voz grave. Quero pedir desculpas também a Nani e ao Bruno, porque eu acabo os obrigando a ficar sem ar-condicionado, por conta da minha condição, do meu estado de saúde. Então, desculpa, Nani. Imagina. Desculpa, Bruno. Boa tarde. Vamos passar calor hoje aqui no estúdio. Tá desculpado. Eu só não quero pegar a gripe. O calor aqui a gente suporta. A gripe eu quase comecei ontem, mas já me mediquei e graças a Deus ela foi para longe. Mas o calor aqui dá para aguentar. Bom, todos nós aqui lamentamos o episódio do sequestro, não é? Acompanhamos desde o início e acompanhamos também o desfecho desse sequestro. Nós temos imagens agora, são imagens exclusivas, do momento em que a polícia chega na casa dos sequestradores e aborda. Olha, para você que nos ouve ver, há duas imagens dos policiais na casa de um dos sequestradores. Ao fundo tem áudio, a imagem, mas nós vamos, além de mostrar a imagem, é importante saber se tem o áudio dela, porque ao fundo aparece uma senhora que deve ser a mãe de um dos sequestradores. Sobe o som, por favor, pra gente mostrar o desespero da mãe de um desses rapazes, não é?
lá em Cordeirópolis. Rapaz, sua mãe não vai aguentar. Começa a falar. Que a gente não faz brincadeira aqui. Meu marido é um amor de pessoa. Você é responsável. Rapaz, Polícia! 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 No momento em que a polícia, o departamento anti-sequestro, chega na casa, você que nos ouve, naturalmente não vê as imagens, mas você que nos ouve e vê, está vendo as imagens do momento em que os policiais chegam à casa de um dos sequestradores e fazem esta abordagem. Vamos ouvir e ver os dois vídeos, por favor, com o áudio original, né? Neste momento já está preso um dos sequestradores, mas o primeiro vídeo mostra quando a polícia, o esquadrão anti-sequestro, chega na casa de um dos sequestradores em Cordeirópolis. Vamos ouvir e ver. Polícia! 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 Não vai aguentar. Começa a falar. Que a gente não faz brincadeira aqui. Meu marido é um amor de pessoa. Você é responsável. Rapaz, Meio-dia 54 minutos, essas imagens vão ser publicadas no Facebook da Educadora. Parabéns à polícia, parabéns às polícias pelo trabalho e com uma celeridade incrível, com uma rapidez incrível, dada a competência dos nossos policiais, não é? Que tão mal cuidados são, remunerados, mal né? remunerados pelos nossos governos, né? Essa situação resolveu-se num prazo de algo em torno de 2 dias. João Vitor Fedato, na linha. Fedato vai trazer mais detalhes do que aconteceu nesse início de programa. Boa tarde, Fedato. Boa tarde, Caio. Boa tarde a você, a todos os ouvintes do Educadora Meio-Dia. Pois é, Caio, nós acabamos de acompanhar, né, ao vivo, inclusive, a entrevista coletiva da Polícia Civil, aqui direto da delegacia em Cordeirópolis, e o doutor William Mark, né, que é delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Limeira, delegado aqui de Cordeirópolis, e também o Luiz Fegantin, doutor Luiz Fegantin, ele que é delegado especialista aí nesses casos, né, anti-sequestro de Campinas, né, a DEAS de Campinas também participou dessa entrevista, e as informações, né, Caio, que nós colhemos também, só repassando sobre esse sequestro, são 4 sequestradores presos, detidos. A liberação da vítima, essa empresária de 59 anos de Limeira, aconteceu na noite de ontem, por volta das 20h30, depois aí de terem se acertado, né, juntamente com a família, o valor do resgate, valor este, viu, Caio, que a polícia não confirma o valor que foi combinado e também não confirma especificamente o valor que foi resgatado, né, que foi localizado depois também pela polícia. Gira-se aí uma informação de torno de R$50 mil, mas a polícia não confirma também essa informação. Depois da liberação da mulher, né, ela foi encontrada em uma estrada rural entre Santa Gertrudes e Cordeirópolis. Depois, então, da liberação dessa mulher, né, do retorno dela também para a família, a polícia começou a investida contra esses bandidos e chegou, portanto, na prisão de 4 pessoas, 4 sequestradores, 2 de Santa Gertrudes e 2 também de Cordeirópolis. Portanto, uma ação, segundo a polícia, muito bem organizada por esses 4 sequestradores. Eles conheciam a rotina desta empresária, roubaram um carro em Limeira no final de março, utilizaram este carro, um Fiat Doblò, para poder fazer, né, a primeira ação do sequestro, depois abandonaram este carro em uma área rural de Cordeirópolis e seguiram em um outro até o cativeiro, viu, cara? Então, essas informações, né, que nós já demos, só confirmando, né, tudo isso que foi falado também pela polícia. Ela foi resgatada bem, sem nenhum ferimento, não sofreu violência física, mas a gente sabe, né, cara, que a violência psicológica aí que sofreu essa mulher, com certeza perdurará aí por muito tempo, se não também pela vida toda, né, Caio?
Fedato, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Nós acompanhamos a coletiva, a educadora fez a transmissão ao vivo dos esclarecimentos da polícia. Agora eu queria que você explicasse até na nossa audiência rotativa para quem está acompanhando o programa agora. Então, na verdade, a empresária foi sequestrada, se iniciou uma profunda investigação. Então, quer dizer, a família chegou a pagar depois que ela foi liberada, que eles prenderam os bandidos. Então, não foi um esquema no lance, né? A hora que foi entregue o dinheiro, os bandidos foram presos. Como é que foi a situação de momento? Boa tarde, Nani. Exatamente isso. A polícia até falou pra gente, né, que havia duas opções. Invadir o cativeiro, né, que eles já tinham aí localizado também aqui na cidade de Cordeirópolis, ou então trabalhar junto aí a família, né, com a negociação com os bandidos, pagar o valor que foi solicitado por eles e aí tentar a recuperação dos valores e a prisão desses sequestradores. A segunda opção foi a escolhida, eles conseguiram fazer isso, né? Foi então combinado entre a família, que segundo a polícia também trabalhou muito bem, foi super solícita com as informações e também com os pedidos da Polícia Civil. A gente sabe que nesse momento não é fácil também para a família poder negociar com os bandidos diretamente, porque a polícia não pode, né, se envolver nisso, mas a família fez toda a negociação, combinaram então esse valor de 50 mil reais, só que, viu, Nani e Caio e amigos ouvintes, a polícia não dá detalhes a respeito de toda a negociação, até para preservar aí tudo que foi feito pela Polícia Civil em conjunto com outras forças de segurança. O que nós temos de informação é que ela foi liberada, primeiramente, depois de ter sido pago, né, um valor que não é confirmado, não é divulgado pela polícia, e aí depois dessa liberação a polícia chegou até os 4 sequestradores, prendendo-os já também com o dinheiro. Estava fragmentado, cada um já estava com uma parte do dinheiro também, viu, Nani? Fedato, nós estamos a 1h em ponto, ao vivo, em todas as plataformas, no rádio, no AM 1020 da Educadora, no Facebook da Educadora. Você tem imagens do momento em que a polícia chega na casa de um dos sequestradores e faz a prisão deste sequestrador, também no YouTube da Educadora, no nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo para celular e tablet, é o do ícone vermelho, e finalmente no portal educadora.am. Eu gostaria de entender, Fedato, a cronologia do fato. Esta senhora, esposa de um importante empresário aqui da região, ela foi solta que horas? E a prisão dos bandidos deu-se quanto tempo depois? Nós temos essa informação, porque ela foi sequestrada na terça-feira, hoje quinta-feira. Ela foi sequestrada no final do dia, no final da tarde, no começo da noite, segundo as informações que nós temos. Ela foi libertada quando? A que horas? E os bandidos foram pegos porque parece que gozavam da maior confiança de que não seriam pegos, não é? Fizeram a partilha do resgate e são 4, cada um deles provavelmente com, se o valor for mesmo 50 mil, R$12.500. Por favor, a cronologia do que aconteceu, Fedato. Pois não, Caio. Como eu disse, né, alguns detalhes, né, com relação também à liberação dessa mulher foi mantida em sigilo pela polícia, mas o que nós temos de informação é o seguinte, Caio. Por volta das 20h30 de ontem, 20h30, 21 horas, ela foi localizada nessa estrada rural entre Santa Gertrudes, e Cordeirópolis. O que o Dr. William passou para a gente, viu, Caio, é que é o seguinte: todas as forças de segurança, tanto de Limeira quanto de Cordeirópolis, em conjunto com a DEAS de Campinas, estavam mobilizadas. Por exemplo, Guarda Civil de Cordeirópolis, Guarda Civil Municipal de Limeira, Polícia Militar das duas cidades, a Polícia Civil, logicamente, à frente do caso. Então, todas essas forças, cara, estavam em conjunto trabalhando. Então, havia... ele não falou exatamente isso, mas dá para entender. Haviam viaturas, né, da polícia, da Guarda Civil, tanto de Limeira como de Cordeirópolis, por todos os cantos na cidade de Cordeirópolis, até porque eles tinham identificado já onde estava o cativeiro, né, onde eles mantinham essa mulher sob refém.
E por isso, eles optaram, então, por essa negociação. Não optaram por invadir o local. Optaram por uma negociação um pouco mais segura, sem confronto. Então, a cronologia, até onde nós temos a informação, né, já que algumas são mantidas sob sigilo, é que por volta de 8h30, 9 horas da noite de ontem, ela foi encontrada. Ela foi encontrada neste local. Depois começou-se aí uma deliberação, né, dos policiais militares que avançou madrugada de quinta-feira, viu, Caio? Não temos também o horário exatamente da prisão dos 4, até porque a polícia fez em conjunto, né, até para não criar aí um ar de pegou um aqui, o outro ficou sabendo lá que a polícia chegou, enfim. Eles fizeram as 4 prisões em conjunto, 2 em Coreirópolis, 2 em Santa Gertrudes, e isso aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Cara, nós não temos, como eu falei, a precisão do horário, né, isso não foi divulgado também, mas é isso, das 8h30 até mais ou menos aí o começo o meio da madrugada de quinta-feira, todo esse aparato da Polícia Militar concluiu o trabalho sobre esse sequestro, viu, Caio? 1h04, muito obrigado, João Vitor Fedato. Parabéns, João Vitor Fedato, parabéns, Tayla Ramos, por toda a cobertura multiplataforma da Educadora. Nós fazemos jornalismo com responsabilidade, com muita qualidade, e só é possível fazer o que nós fazemos, com a qualidade que nós fazemos, com a relevância que tem o nosso trabalho, com profissionais do talento, da competência da Tayla Ramos e do João Vitor Fedato. Até amanhã, João. Um abraço. Um abraço, até amanhã. 1h05. Carlos Alberto, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Prazer em estar novamente aqui. Que belo trabalho da polícia, não? Que bom que o desfecho foi... Impressionante. Só não foi mais feliz porque o crime de fato ocorreu, né? É verdade. Lamentável crime de sequestro. Fazia muito tempo que nós não falávamos de um crime de sequestro, mas felizmente a vítima não sofreu, além do trauma que ela vai carregar, né? Desgraçadamente, nenhuma outra consequência física, por exemplo. A saúde dela está em perfeito estado, né? Perfeito. Eu me lembro perfeitamente no finalzinho do século passado, final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, virou moda no Brasil aqueles sequestros todos, inclusive com alguns de relevância, como, por exemplo, o irmão do Zé de Camargo Luciano, enfim, né? Uns sequestros que realmente marcaram a vida da população brasileira. E tinha sumido, né, Caio? Tinha dado um tempo. Agora, eu já ouvi semana passada uns rumores, um sequestro não sei aonde e tal. E coincidentemente ou não, né, esse sequestro aqui em Limeira, e eu conversava, quero até preservar a identidade dele, até porque ele não me autorizou a falar o nome dele, mas um amigo pessoal que também trabalha na polícia, ontem conversava com ele, e ele já me cantava a bola, né, em particular pedindo inclusive off, né, que a gente não divulgasse para não atrapalhar a investigação, que todo esse trabalho estava em andamento e que nos próximos... vamos dizer assim, as próximas horas iria acontecer o resgate do dinheiro e especialmente também a prisão dos bandidos, né? E que trabalho fantástico, uma perfeita sintonia entre as polícias militar e civil, entre guardas civis, tanto de Limeira quanto também de Cordeirópolis e o pessoal... A muralha digital foi muito útil, exatamente, né, e também o pessoal do setor de antissequestro de Campinas, do DEAS de Campinas. Então foi fantástico. Um abraço para todos os policiais aí que deram mostras e que realmente, quando a gente quer, a gente tem um trabalho muito bem feito por parte dos policiais. Parabéns. E todos os mandados foram expedidos pelo Dr. Barrichello. Exatamente, Que é da 2ª Vara Criminal aqui de Limeira, né? Exatamente, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto deu todo o apoio, todos os pedidos da Polícia Civil em relação à investigação foram autorizados, então, pelo doutor Barrichello, então... colaborou realmente no final feliz desse caso, né, Até Caio? Porque teve invasão de casa sem autorização do juiz, eles não podiam fazer invasão no domicílio, não podiam pegar em flagrante os bandidos, né? E então... o que eu achei interessante, Caio, até do relato do Fedato, é essa decisão da polícia, né? Porque, segundo a informação do Fedato, eles primeiro localizaram o cativeiro, então ela está ali.
vamos invadir ou vamos fazer a negociação, confirmar realmente que eles queriam o dinheiro. Então, optaram pela segunda opção, que talvez foi a menos traumática, né, Caio? Você imagina você invadir eles armados ali com a vítima. Então, acho que foi a opção, talvez, melhor para preservar a vítima, segura, né? Exato. É preservação da saúde da vítima. E a sintonia também do Dr. Barrichello, física dela, né? Sintonia também do Dr. Barrichello, porque tem que confiar nos policiais, né? E ele só poderia confiar se realmente ele sentisse peso, né, no trabalho, sentisse segurança no trabalho dos policiais. Porque então, você não vai assinando para invadir casa de qualquer um toda também, vez que fazem críticas, a gente tem se acostumado a ouvir críticas, sobretudo do PT, das esquerdas, né, desse país, dos movimentos de esquerda, às instituições, eu me arrepio. Todas as vezes, nesse caso do Lula, da prisão do Lula, o quanto nós ouvimos que os juízes são isso, aquilo, que os promotores são isso e aquilo, né? Sobretudo da turma da canhota que defende o Lula, que defende a impunidade, no caso do Lula. Eu me arrepio, porque as instituições nesse Brasil, muito embora nada no Brasil tenha sido feito para funcionar, efetivamente funcionam. A Polícia Civil funciona, a Polícia Militar funciona, o Judiciário funciona, o Departamento Antissequestro funciona, com remuneração inferior ao que mereceriam e com menos recursos para investir em estrutura. Como funciona a Polícia Federal, como funciona o Ministério Público, como funciona o Judiciário. Muito mais em função do talento, da honradez dos seus profissionais, do que do cuidado que o governo deveria ter e não tem com eles. Agora, Bruno, a despeito, e nós temos de parabenizar especialmente o Dr. William Mark, que tem DNA de policial, não é? Filho do querido saudoso Dr. João Jair Mark, e que é um excelente delegado de polícia, e vem comprovando isso nos últimos tempos, atuando sempre com... O grande responsável pela captura do bandido da menina da Unicamp. Exatamente. Foi um caso muito polêmico e também resolvido rapidamente por ele e por sua equipe, naturalmente. Mas ele é um policial talentosíssimo, competente, de conduta irrepreensível, que vem de família, né? Mas independente do brilhantismo da atuação das polícias, há que se dizer que esses bandidos foram, no mínimo, amadores, não é? Porque acreditavam que estava tudo resolvido ali. Pegaram o dinheiro, liberaram a vítima e foram dormir. Por favor, Wesley, enquanto o Bruno fala, volta, por favor, a imagem. No momento em que a polícia chega na casa, o rapaz, um dos sequestradores, nem se preocupou em fugir, né? Tava dormindo em casa, o desespero da mãe e o dinheiro guardado dentro da casa dele. Pois é, bom, em primeiro lugar, quero também reforçar os cumprimentos ao Dr. William e toda a equipe pelo brilhante trabalho, toda a força policial, toda a força de inteligência e também de operações envolvidas nessa operação de muito sucesso. Parabéns, isso orgulha, né, a instituição, toda a polícia, principalmente a Polícia Civil, e nesse caso também ao Judiciário, por todo o apoio do Dr. Barrichello e toda a sua equipe também, que tiveram um papel fundamental no sucesso da operação. Agora, eu não sei se a gente consegue adjetivar bandido, né, e criminoso, mas nesse caso foram, bom, primeiro, de praticar um tipo de crime que hoje em dia, como o Carlinhos disse, né, caiu já em desuso, porque é uma operação extremamente complicada e hoje com tecnologia, com celular, com triangulação, com GPS, com muralhas digitais, como tem aqui na cidade, então qualquer veículo que entra e sai da cidade consegue ser rastreado. É um crime muito complicado, mesmo com rastreamento no sistema financeiro, rastreamento de nota e uma série de coisas. E eu não sei se é o adjetivo correto, mas foram muito amadores, né? E o que me preocupa e me preocupava, né, até por conhecer um pouco da vítima e das vítimas, que a família acaba sendo toda envolvida, os amigos próximos também, era justamente isso, porque é um absurdo, né? Mas a gente classificar entre quadrilha profissional e quadrilha não profissional, mas os profissionais, eles preservam a vítima, e o amador, às vezes... Já teve caso de corte, e mesmo uma quadrilha profissional, de cortar pedaço de orelha, de fazer aquele terrorismo. No caso do sequestro do Wesley, né, de Camargo. Então, isso é terrível, mas graças a Deus, nesse caso,
com muito trabalho, muita inteligência e brilhantismo dessa equipe do Dr. William, o caso acabou bem com esses 4 e provavelmente mais pessoas, né, envolvidas nessa operação que já estão atrás das grades e lá que eles vão ficar porque é o lugar de bandido. Caio, você falou recentemente aí que o trabalho foi muito rápido, né? Eu vou até confirmar aqui o que me disse esse meu amigo da polícia ontem. Ele disse o seguinte, olha, nós estamos com medo porque a gente já percebeu que não são bandidos profissionais. E quando trata-se de bandidos amadores, a gente tem que ter uma cautela ainda maior, porque a gente não sabe a reação que eles podem ter, eventualmente se forem flagrados, né, durante, por exemplo, a manutenção da vítima no cativeiro. Então, por isso que eventualmente demorou um pouquinho mais para a polícia agir, porque eles tiveram também que ter cuidado com a preservação da saúde física da vítima que estava nas mãos desses supostos amadores, sequestradores amadores. Que é uma questão de segundos, né? Pois é. Imagina só, se o cara é profissional, ele tem uma frieza muito maior no comportamento, está muito mais tranquilo, muito mais planejado, enquanto que os amadores que não estão tão planejados e estão esperando, por exemplo, um fato inusitado, acabam perdendo a cabeça e prejudicando, inclusive, a saúde da vítima, ou até matando a vítima, né? Então isso que é muito perigoso. Eu citei o Wesley de Camargo, é o Wellington de Camargo, irmão do Zezé de Camargo, irmão menos famoso do Zezé de Camargo e do Luciano. E também as imagens mostram, não é, que há uma espécie de um altar na casa da mãe de um dos sequestradores. Você vê que a né? mãe coloca a mão no rosto, assim, acho que não estava... A princípio, né, não estava entendendo. Eu queria pedir o áudio novamente do momento em que aparece a mãe, porque ela é mãe de bandido, mas ela não queria ser mãe de bandido. Né? Mas é mãe, E você vê que alguém fala... Ela é mãe de bandido, mas não passou pela cabeça dela que o filho dela fosse nem bandido, ou mesmo que ela soubesse e sofresse com isso, né, fosse esse tipo de bandido que sequestra outras pessoas, né? Me parece que a gente vai ouvir agora, mas alguém fala, não, ele é do bem, não sei se é esse o termo, mas alguém faz uma defesa. É o desespero da mãe, né? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Solta aí de novo pra gente ver, por favor. Alguém vai aguentar, começa a falar que a gente não faz brincadeira aqui. O rock dela. Vamos levar a poxa. Você é responsável. Você dentro, Maria. Rapaz, Alguém vai aguentar, começa a falar. Frisa, por favor, na imagem da mãe, né? Que ela tá dizendo, meu marido é trabalhador, meu marido... E deve ser mesmo, né? Meu marido é bom, olha o desespero da mãe, né? Desse cidadão. O desespero da mãe, coitada dessa mãe que... Eu acho que todo mundo concorda aqui, Com né? certeza, cara. Nem imaginava o que o filho fosse capaz de fazer e nem imaginava que na casa dela o filho guardasse essa quantia em dinheiro de um sequestro, né? Não, você imagina, né? À noite a polícia chega em sua casa com um mandado de prisão contra seu filho e aí a hora que faz, né? A hora que a busca é realizada no local, encontra o dinheiro, enfim... Caio, é pesado demais, hein? É muito triste. Para uma mãe, é muito triste. É uma surpresa que nenhuma mãe espera, né? E ele mudo, né? Você vê que o cidadão, né? O criminoso tava ali também, né? Mudo. Não abria a boca. Ali, né? Exato. Esse do canto aí, mudo, né? Não tinha o que falar no momento. Pois é. Caio, acho que agora também, a prisão aconteceu ontem, agora todos eles serão interrogados, e como o Bruno disse, né, talvez tenha até um mentor por trás, porque era visível, é visível, eles são amadores. Agora, tudo foi planejado, porque eles sabiam o horário dela na academia, entraram na academia, sabiam que tinha um estacionamento, enfim. Então, com certeza foi algo planejado meses antes. Não se sabe se tem um mentor por trás. Então, outras informações vão surgir a partir da prisão desses rapazes que vão dar o depoimento deles, né? 1h17 e, novamente, a imagem de um dos carros que foi usado para esta ação criminosa. Fica o trauma da sequestrada e fica também a mancha, o trauma desta mãe, né? Que agora vai ver o filho preso. E os colegas e os amigos do filho também presos durante... Eles já tinham passagem pela polícia, não? Eu não tenho essa informação. Não temos essa informação. Até porque Coloca a imagem deles aí, porque são muito jovens, né? Pois é.
Coloca a imagem deles aí. São muito jovens. Esse aí, inclusive, baixinho, né? 1,60 m e pouco de altura. São todos muito jovens. Esse outro que aparece agora um pouco mais alto, 1,70 m e pouco de altura. Esse é o que aparece na imagem, né? É a mãe, é o filho, né? É. Esse é o filho daquela senhora. E por fim, o mais baixinho ainda, né? Mas muito jovens, né? Não dá pra você dizer pela cara, esse é bandido ou esse não é bandido, né? É verdade. Mas dá pra você dizer pela cara, esse rapaz deve ter 20 anos, 22 anos, 25 anos, né? Isso você pode dizer. Lamentável, lamentável. 1h18, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Na Casas Bahia tem tudo pra transformar a sua casa num verdadeiro estádio. Já pensou que da hora você chamando sua galera, seus amigos, gato, papagaio, cachorro, e tem preço muito baixo pra renovar a casa toda. Garanta já seu notebook positivo Intel Quad-Core com Windows 10 por apenas R$ 899 ou em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. E você ainda pode comprar no site e retirar na loja pelo Retira Rápido. Aproveite! Casas Bahia, a casa da torcida brasileira. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar
está certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira. Capa de colchão mole, peça inteira, vácuo, quilo, 12,45. Costela suína, quilo, 11,90. Colchão duro, quilo, 15,65. Peito de frango com osso congelado, Big Frango, quilo, 4,55. Acém sem osso, quilo, 11,90. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Estamos de volta, 1h23 para Aguinaldo Eletrônica, para o Café Kill, o melhor café do Brasil, para o despachante Novo Mundo, para Alecardo, Alexandre Ricardo, na internet alecardo.com.br, que compra o que você não usa mais, o que não serve mais na sua casa, o que não serve mais na sua empresa. E para Limeira Rádio Táxi, certeza de que você vai chegar. Campanha da vacinação contra a gripe começa dia 23. Ah, se eu soubesse, já tinha me vacinado. Mas não adianta, né? A gripe me pegou antes da campanha. Devem ser vacinados. E eu também não sou uma criança de 6 meses a 5 anos, né? Idosos, também não sou um idoso. E gestante, e também não sou gestante, em qualquer fase da gestação, além de puérperas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade, presos, e jovens de até 21 anos de idade que cumprem medidas socioeducativas. A vacina estará disponível em todos os centros de saúde com salas de vacinação, além da sede da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Limeira, na Avenida Ana Carolina Barros Levi, 650. O atendimento será das 7h30 às 11 horas da manhã, do 12h30 às 4 horas da tarde. A campanha vai até o dia 1º de junho. O público prioritário estimado da campanha é de 58... Não entendi isso aqui. Público prioritário da campanha é estimado em 58 mil pessoas. 51 mil pessoas devem tomar a vacina. Isso, é é isso, o que é o... né? É, exatamente, Caio. E a Secretaria da Saúde pretende vacinar 90% das pessoas desses grupos aqui que eu acabei de listar. Bruno e Carlos Alberto, delegados, está na primeira página do Estadão de hoje. Delegados querem Lula longe da Polícia Federal em Curitiba. O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná pediu a transferência do ex-presidente Lula da sede da PF em Curitiba. Eles alegam risco de segurança aos moradores das redondezas, aos policiais, por causa do acampamento montado por apoiadores do petista nas proximidades. Vizinhos, por sua vez, se dividem em relação à presença do ilustre preso. Lula recebe hoje a visita dos filhos e os políticos do PT estão agregando, como esse pessoal não tem nenhum valor, né? Estão agregando o nome Lula aos seus nomes para disputar a eleição agora, né? Estratégia política do PT em outubro. Lindenberg, Lula, Faria. Gleisi, Lula, Hoffmann. Eles não perdem tempo, né? Ah, é o jeito que a militância, que o lulista pode fazer, né? É o que tem para eles depois finalmente da primeira prisão do Lula. Então eles têm que usar a criatividade. Se fosse presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e até presidente de Câmara Municipal, o PT não tem mais vereador em Limeira, né? Mas eu proibiria isso, eu faria alguma mudança no regimento interno para que o nome
de urna, o nome social, né, o nome oficial e o nome que foi usado na urna, esse sim pode ser usado no plenário. Agora, ficar mudando o nome à torta direita não tem justificativa nenhuma. Haja vista que o nome do Luiz Inácio da Silva, né, ganhou o Lula por causa do apelido dele, né? E agora, tão ruim... E hoje, inclusive, tá no documento do Lula, né? Isso ele foi incorporou Lula da Silva. O que os deputados querem, na verdade, não é mudar o nome oficial, mas apenas colocar o nome eleitoral, né? Pra ir na urna. Sim. Eles querem porque aí ele vai votar, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Vai aparecer, no caso do Senado, né? Gleisi, Lula, Hoffmann. Agora, tão ruim. Lula Faria. O nome do Lula espalhado. Agora, tão ruim ou até pior, é os caras que quiseram colocar Bolsonaro no nome também, né? São 2 cidadãos, 2 deputados também. E um que quer colocar Lava Jato no nome também. O Fernando Holliday do MBL colocou Fernando Moro Holliday. Pois também eu acho que não convém. Eu acho que cada um tem que ter o seu nome. Se tiver apelido, leve o apelido. E o nome registrado na urna, validado pelo Tribunal Eleitoral. Aí sim, pode ser usado em plenário. Fora isso, não tem cabimento nenhum. Agora, você quereria o Lula preso na sede da Polícia Federal, fosse a sede da Polícia Federal vizinha da sua casa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Na verdade, ele está sendo recolhido na Polícia Federal por estratégia do próprio juiz Sérgio Moro, que era uma forma de detê-lo, né? Dizer, está preso. Mas agora é claro que ele tem que ser levado, né, para uma prisão de segurança, né? Porque afinal de contas, você imagina se aquela sede da Polícia Federal está preparada para que alguns eventualmente queiram fazer o resgate. Embora tenha carceragem, né? Ele não está exatamente numa cela. Não é. Ele está num quarto de hotel da Polícia Federal. Eu particularmente acho, né, se o Marcinho VP está num presídio de segurança máxima, você acha que o Marcinho VP tem o mesmo poder do Lula? Não tem. Eu acho que o presidente Lula tem muito mais poder, então eu acho que é muito mais. Será que tem mesmo? Porque quando a gente fala de manifestantes, nós estamos falando de algumas pessoas, não é? Talvez centenas de pessoas lá, não milhares de pessoas, que daqui a algum tempo, elas não devem trabalhar naturalmente, porque estão lá, mas que daqui a algum tempo vão afrouxar essa resistência. Isso é uma suposição. O policial não pode trabalhar com suposições. Ele tem que trabalhar com a segurança que o evento merece, entendeu? Eu acho que a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula, é algo que requer um cuidado muito mais que especialíssimo. Porque, afinal de contas, não se sabe o que pode acontecer com aqueles que fazem parte do seu, da sua corja, do seu staff, né? A verdade é que é preciso que haja segurança. 1h30, Nani Camargo. Caio, vamos conversar agora com a Amélia Maria Pereira da Silva, da Vigilância Epidemiológica de Limeira, a respeito de um surto, de uma doença que tem um nome um tanto estranho, Caio, mas ela pega crianças e já foi registrada, então, em várias crianças de escolas aqui de Limeira. A doença chama-se mão, pé, boca. Amélia, muito obrigada pelas informações, por atender a educadora. Primeiramente, quantas crianças já foram contabilizadas pela Secretaria de Saúde com mão, pé, boca? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós tivemos notificação de 38 casos. Casos e são em escolas diferentes ou na mesma escola? Em escolas diferentes e também na população geral, né? Não é só em escola. Isso pode acometer qualquer pessoa, né? Principalmente as crianças, mas também tem casos isolados, não só em escola. E essa doença, na verdade, ela surge como? É um vírus? Porque não tem um tratamento, né, para ela. Isso, ela é uma doença viral, né? Então esse vírus é transmitido pelas fezes e facilmente pode contaminar outras pessoas. Não tem um tratamento específico, é uma doença limitada, não é uma doença que leve a nenhum risco grave, mas é uma doença que tem um desconforto, porque tem as lesões da boca, tem as lesões do pezinho, tem da mão. A boca acaba dificultando a criança de ingerir alimentos, de ingerir líquidos.
Mas é uma doença limitada, não é um vírus mesmo, não tem um tratamento específico, é só tratar mesmo os sintomas, né, febre ou dor que a criança tenha, e sempre com a indicação do médico dessa criança. No caso dessas crianças, dessas 38 crianças, com certeza já foram afastadas da escola, né? Isso, e também na população geral, né? A criança acaba não devendo fazer outros contatos para que isso não seja transmitido. É a principal medida preventiva em relação a esta doença? São os cuidados higiênicos, né? De muita lavagem das mãos, quando tocar qualquer objeto, ou mesmo as lesões, né? Então, uma criança que tenha essa síndrome, essa doença, né? Então, se vai trocar a fralda dessa criança ou dar um banho nessa criança, sempre para mexer em outro objeto ou outra criança, deve lavar muito bem as mãos, porque a transmissão, esse vírus é eliminado pelas fezes e acaba contaminando mãos, objetos, alimentos, e isso facilmente pode ser propagado. E qual medida a Secretaria da Saúde adotou em relação a isso? Os casos foram registrados, avisos aos pais foram enviados? Porque como envolvem crianças, então cabe aos pais, né? Cuidar da higiene, enfim, né? Isso, nós estabelecemos um fluxo com a escola, né? Eles encaminham, caso tenha algum caso, eles nos notificam, então a nossa notificação é entre a Vigilância Epidemiológica e a escola. E nós encaminhamos também um informe, né? Uma orientação de afastamento das crianças e também das medidas higiênicas, que isso é uma das melhores formas de conter a transmissão dessa doença. Então, nós já encaminhamos para as escolas essas orientações dessa doença que vem acontecendo em todos os lugares, né? Em todos os estados tem aparecido casos. Muito bem, conversamos então com a Amélia Maria Pereira da Silva, da Vigilância Epidemiológica de Limeira, sobre o surto de mão, pé, boca nas escolas aqui da cidade. Obrigada, Amélia. Boa tarde. Boa tarde. 1h34. Alberto, você é empresário, mas no seu colégio Portinari há também, né, a pré-escola? Sim, tem. Em outra unidade, né? Em outro endereço nós temos. Então há também esse tipo de preocupação, né? Ah, sim. Essa preocupação é constante, o tempo todo, né, Caio? E especialmente por tratar-se de crianças menores, né? Nosso caso de 2 até 5 anos, que fazem parte do ensino do pré, né? Do pré-fundamental. Então é bastante importante que a gente tenha muito cuidado e a gente fica triste, viu, Caio? Porque a gente não sabe de onde vem, né? Como é que se pode prever um fato como esse? 30 crianças aparecem, de repente, vira um surto. Nossa, e é uma doença, coisa. Assim, igual a Amélia falou, não é tão grave no sentido de risco à vida, mas... Criança põe tudo na boca, né? Põe, só que ela causa feridas, Caio. Então, extremamente na boca, no contagiosa, pé. Extremamente contagiosa. Então, o perigo é isso, é se alastrar realmente, né? Não causa risco de morte, mas febre, enfim, a criança não consegue comer, é bem complicado. Mal-estar, né? Enfim, preocupação. Pai e mãe não dormem à noite, enfim, é complicado, é muito triste. Virando a página, 1h35, o nosso ouvinte Reginaldo escreve o seguinte: agregar o nome do Lula é fácil. Quero ver cortar o dedo. Meu Deus. Cara, eu não Até gosto. Onde chega o humor, eu não gosto, o humor negro do brasileiro, né? Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Acho que não tem nada a ver com ninguém, né? Independente se é o Lula, se é... Aí foi um acidente de trabalho dele, então não convém fazer nenhum tipo de piada com um defeito físico dele. Acho que aí já é demais, né? Mas é interessante acompanhar qual é o tempo que a resistência vai efetivamente resistir, não é? Sem dúvida, eles ainda estão insistindo no Lula como candidato, né? Algumas alas do PT já desistiram, outras sinalizaram, e até o próprio Lula, né, sinalizou apoio às lideranças mais jovens, como Manuela Dávila e o Guilherme Boulos. Outros já acham que os petistas vão desembarcar e vão tentar agarrar no Ciro Gomes, que é uma outra liderança mais esquerda, do espectro ideológico, político. Então, mas tem os lulistas, né? Tem os que consideram o Lula uma figura messiânica, um messias, um
um deus ou semideus, sei lá como a gente pode classificar isso, que vão ficar lá acampados achando que esse tipo de protesto vai interferir em alguma coisa já julgada, né, já provada pela justiça do nosso país. A Gilma Aparecida Beltrão está dizendo que esse comentário é muito desagradável. Eu também acho que é desagradável, Gilma, só que não é um comentário nosso, né? Infelizmente, são os tais memes do Facebook, né? Cara, brincadeiras que eu também acho nada engraçadas. Passam do limite, né? Também não curto, não. Aliás, os memes aparecem numa velocidade surpreendente. Pessoas criam, né? E a hora que você vê, já está em todos os grupos de WhatsApp, enfim. Nós aprendemos a conviver 1h37 com termos que são muito novos, né? São muito recentes. Memes viralizam. Nós nos dávamos. São termos essas atuais, a questão de poucos anos, bem poucos anos. Como, por exemplo, outro meme, Carlos Alberto, sobre o seu time. O presidente do Palmeiras disse que vai tirar o time da Conmebol porque ontem empatou o jogo com influência externa de alguém que saiu do banco e que nasceu na Argentina, o Tevez. Impressionante, não tinha pensado nisso. O brasileiro tem humor, assim, tanto quanto exacerbado, né, para esse tipo de comentário. Eu até no domingo, né, quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians, ninguém esperava essa derrota, nem você que... Não esperava. Tanto é que teve pouco rojão espocando, porque o corintiano não comprou rojão. Então, né? Quem comprou rojão foi o palmeirense. E eu fiquei bastante triste, porque eu já falei isso pra você várias vezes, comento aqui sempre, né? Que durante uma época da minha vida eu perdi um pouco o gosto, o sabor pelo futebol, em função daquilo que a gente... Né, das falcatruas que a gente via acontecer na época. Depois, claro, como jornalista, como torcedor do Palmeiras, eu vou voltar, né, a ter realmente o gosto pelo futebol. Quando a gente tenta, Caio, a gente percebe que o que aconteceu foi... Se eu falar, vocês vão falar assim, é chorão, não é nada de chorão, não é nada de palmeirense. Mas aquela confusão no final do jogo, o juiz dá o pênalti, depois o quarto árbitro vai, interfere, aquela discussão, aquela briga, 10 minutos de jogo parado, cartão vermelho aqui, enfim... São coisas que entristecem a gente. Eu acho que isso sai fora daquela beleza do esporte, daquela beleza do futebol que a gente sonhava enquanto criança. Então... Olha, nisso eu concordo. Inclusive no primeiro jogo também houve episódios de quase pancadaria dos dois lados, que de fato enfeiam o espetáculo, né? Não há necessidade disso, né? Tira apesar da rivalidade. Do prazer da coisa. Não, né? A rivalidade é linda, maravilhosa. Os sarros que a gente ouve dos corintianos é lindo, maravilhoso. Faz parte, inclusive, do fortalecimento das nossas amizades. O homem em si precisa disso para viver. Socialmente falando, o futebol é algo que agrega amizades, mas não pode chegar a ponto, né, de causar um mal-estar como tem causado ultimamente. Brigas na saída do estádio, mortes, assassinatos em função de futebol, isso realmente deixa a gente muito triste. E eu lamento profundamente que tenhamos que passar por tudo isso. 1h40, Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Em 2017, os ricos do país ganharam 36 vezes mais do que metade dos mais pobres. Este grupo de 1% mais rico da população brasileira em 2017 teve rendimento médio mensal de R$ 27.213. O valor representa, em média, 36 vezes mais do que metade dos que receberam os mais pobres, cuja renda mensal foi de R$ 754 no ano passado. Em 2016, o grupo mais rico ganhava 36,3 vezes mais do que a média do rendimento de metade dos mais pobres. Os dados sobre desigualdade fazem parte da pesquisa Rendimentos de Todas as Fontes, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícias.
Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora. Na Casas Bahia tem tudo pra transformar a sua casa num verdadeiro estádio. Já pensou que da hora você chamando sua galera, seus amigos, gato, papagaio, cachorro, e tem preço muito baixo pra renovar a casa toda. J2 Prime com TV digital só R$ 599 em até 11 vezes no cartão. E você ainda pode comprar no site e retirar na loja pelo Retira Rápido. E ó, aqui o seu celular usado vale mais na compra de um novo. Aproveite! Casas Bahia, a casa da torcida brasileira. Templo de Candomblé Filhos de Oxóssi, Mãe Nena da Bahia. Atende de segunda a sexta-feira, aos sábados até o meio-dia. Vê o futuro e revela seu presente e qualquer problema. Amor, doença, bruxaria e muito mais. Ligue 3445-5669 ou 8414-3742. Educadora. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira. Asa de frango com osso congelada Big Frango quilo 6,98. Filé mignon sem cordão, peça inteira vácuo quilo 32,90. Presunto cozido Frimeza quilo 14,90. Filé de frango Seara da Granja 1 quilo 9,65. Filézinho suíno quilo 8,98. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite. Muito mais que rádio.
agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h47. Tema livre agora. Do que você quer falar, Nani Camargo? E agora, Caio? Bruno? Do que você quer falar, Carlos Alberto? Eu quero falar sobre... Vocês acham que é relevante? Eu quero falar sobre a repimboca da parafuseta. Hoje tem sessão extraordinária Pode na Câmara. Falar da repimboca da parafuseta, por favor. Explique para nossa audiência. Não é perder a vontade. Nani Camargo, a sessão extraordinária foi marcada quando? Caio, na verdade, como na segunda-feira teve aquele projeto do prefeito Mário Botion que pune invasores de área, era um projeto que não estava na pauta, que entrou em regime de urgência, ou seja, atrapalhou toda a pauta que já estava prevista. Urgência especial, hein? Urgência especial. Urgência especial. Isso, é verdade. E aí, então, a sessão de hoje foi marcada pelo presidente José Roberto Bernardo na segunda-feira mesmo. Quando tem sobra de pauta, obrigatoriamente tem que haver sessão extraordinária na quinta-feira. Então, deu o horário regimental, chegou à meia-noite, sobrou projetos a serem votados, então, portanto, automaticamente já foi marcada a sessão extraordinária. Mas hoje está tudo tranquilo, viu? Só projetinhos... Não surgirá nenhuma polêmica. Projetos tranquilos, nada, enfim, que cause mobilização da população, Caio. Se o prefeito não mandar nenhuma outra urgência pode especial. Pode ser, Bruno, pode ser. Mas por hora, olha só, tem um projeto da Constância Félix que obriga estabelecimentos veterinários e comércios aí do gênero a fixar cartazes falando sobre adoção responsável, posse responsável de animais. E tem um projeto também que é mais interessante, de vários vereadores obrigando a prefeitura a enviar para a Câmara os testes de aferição de radar. Por conta daquele caso da Luz Pântano, que o radar emitiu as multas, né? Foram emitidas aos motoristas com falhas, com erros de impressão. Então, para evitar aquela polêmica, se esse projeto passar, todas as aferições que a prefeitura fizer, que o Inmetro fizer, tem que ser enviadas para a Câmara. Bom, se você me dissesse, agora 1h49, há algum tempo, que essa Câmara Municipal, as coisas transcorreriam de uma determinada maneira, por exemplo, que você não ouviria a voz do Darcy Reis durante 4 anos. Eu estou me referindo às sessões, naturalmente, sim. Que são transmitidas pela Educadora, inclusive a sessão extraordinária será. Olha, você não vai ouvir durante 4 anos a voz do Darcy Reis. Eu acho bastante razoável. Ou você não vai ouvir durante 4 anos a voz do Miro do Lanche. Acho bastante razoável. Agora, se você me dissesse que a Constância Félix iria virar, como virou, o sucesso, o hit da Câmara Municipal, eu ia dizer para você, então, para o mundo que eu quero descer. E não é que ela virou o grande hit das sessões da Câmara? Na segunda-feira, inclusive, ela foi ovacionada, foi muito, enfim, elogiada pelos sem casa que estavam presentes, porque ela acabou, Caio, virando a voz da oposição. Ela tem um posicionamento contundente, ela grita. Ela é mulher, ela fala, por exemplo, ela chamou o prefeito na segunda-feira de incompetente, né? Ela fala diversas vezes que o prefeito é o Edson Moreno Gil, que é o secretário de saúde, que é o chefe de gabinete do prefeito. E ela já tem, assim, nos bastidores da Câmara já tem essa fama, né? Que ela chega nas comissões, nas reuniões dos vereadores. Ela já chega chegando, então, assim, grossa, né? O jeito dela. Então, vai marcando posição. Quando não tem eco de um lado, tem do outro, Caio. É assim que funciona. Não me surpreende não, Caio. Não te surpreende, Não, sabe Carlos por quê? Você sabe que ela teve, por exemplo, na Assembleia Legislativa, durante um curto tempo lá, que ela assumiu alguns dias mas lá. Ficou alguns dias. Não tem problema, mas ficou, mas viveu uma experiência que é muitíssimo maior, né, do que a Câmara Municipal de Limeira. Além de tudo, você sabe que tem gente muito boa politicamente por trás dela. Tem assessores, mas assessores, né? Não é... tem o Silvio Félix eu ia chegar, por eu ia trás comentar dela. Exatamente isso. Eu acho você acha que ela faz tudo por si? É claro que tem gente por trás. A despeito da experiência dela no Ceprosom e é esposa de político, pelo menos o Silvio, acho que mais de 30 anos, acho que mais, né? Quase 40 anos na vida pública, então, naturalmente, ela aprende muitas coisas. Mas ela tem, eu falo aqui com toda licença, mas ela tem um assessor por trás que entende muito política.
Não tô falando que o que faz é certo ou o que faz não é errado. Não é esse o mérito da questão. Não tô julgando o valor. Mas é um homem da política. De muito tempo, de muita experiência. Então, quando eu assisto um discurso da vereadora Constância, eu fico ali imaginando... É o Silvio que está falando? O Silvio escreveu isso, falou: Constância, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, fala isso. Tem um filho que também está envolvido na política, muito parecido com o pai, pensa mais ou menos ali do mesmo jeito, mas eu fico imaginando isso. Acho que é tudo meio roteirizado com a mente, com o Silvio Félix por trás, escrevendo, roteirizando. É o ghostwriter, né? O escritor da Constância. A impressão que eu tenho é essa, tanto nas análises quanto nas interferências políticas. Pois é, ela tem chamado realmente muito a atenção. E eu percebo que ela tem chamado a atenção quando pessoas me abordam para falar dela. Tem, Caio. É o vácuo do pessoas governo municipal. Pessoas param para ouvi-la durante a transmissão da sessão, por exemplo. E sim, e o Bruno até comentou isso na terça-feira, Caio, que você não estava aqui. Foi ontem, enfim, agora eu não lembro. Terça-feira. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da sessão de segunda. O Marco Xavier também usou o microfone, gritou, tal. Só que ele tem alguns problemas na oratória ali. Aí, a Constância acaba se destacando. O Wagner Barbosa tentou falar... Tem problemas na oratória. Não, o Wagner é aquela coisa... É indecifrável. Vamos lá. Não, do Wagner, vamos lá. É aquela coisa, né? Pega a almofada, senta... Pega um chá e tira uma soneca. Desculpa, cá entre nós também é muito mais fácil ser o estilingue do que ser de graça, né? Claro. É lógico, né? Mas quem poderia ser um expoente da situação? Porque no governo passado também não houve alguém que defendesse... Eu acho... Talvez o Ronei, num primeiro momento, com unhas e dentes, o governo. Mas o Ronei e o Paulo também brigaram, né? Houve uma cisão dos dois, Eu acho que tinha uma certa, apesar de não parecer, mas tinha uma certa independência entre Câmara Municipal e Executivo. Talvez no começo do governo, muito mais até essa independência do que tem hoje. Essa relação legislativa e executiva, completamente diferente. Agora, se tinha algum projeto polêmico, mesmo os vereadores aliados ao prefeito defendiam o projeto, colocavam seu ponto de vista. E o que me chamou a atenção neste projeto especificamente, sem entrar no mérito do projeto, sem entrar no mérito também de invasão ou não invasão, não é isso, mas a gente está analisando a Câmara. O Marco Xavier defendeu a posição dele. Wagner Barbosa defendeu. A Constância Dutra defendeu. O Cleiton Silva e o Rafael Camargo também. O pastor Newton ficou meio ali, não falou muito, mas pelo menos colocou um pouco a sua posição. Mas não votou contra o governo. E nem o líder do prefeito esclareceu o projeto. É isso que me chamou a atenção. O Lemão, ele costuma sempre ir pro front, mas ele não foi, não. Se tá fechado, se tem justificativa, se tem os votos, ponto. Faz parte do jogo político, é assim que funciona, não tem problema nenhum. E se a Câmara decidiu, tá decidido. Agora, pelo menos o líder do prefeito nessas situações, e situações ainda que tem embate, deveria levantar e explicar o projeto. Porque ele não está explicando para a oposição, ele está explicando para a população. Posso fazer uma pergunta? Para o mérito do momento, que é a votação, para quê? Explicar para quê se o resultado está pronto? Eu sou obrigado a concordar com o Carlos Alberto. Já estava tudo pronto. Pessoal, tem que votar aí, vamos votar isso rápido. Não vamos dar muito ibope pro negócio. Não vamos discutir, porque o Mário tá tratorando, mandou passar o rolo compressor em cima, quer punir quem invadir terra. Deram um parecer correndo lá. Exatamente. Mas é uma questão de postura e de transparência. Se a gente quer um país novo, se a gente quer fazer uma cidade nova, começando pela cidade, o Milton Jung, no programa Bastidores, falou uma coisa extremamente interessante. Isso acontece não só aqui em Limeira, mas em todo o Brasil. O vereador, ele é eleito por uma parcela muito pequena de todo o eleitorado. Só que a partir do momento que ele é eleito, ele passa a representar toda a cidade. Ele não tem que representar só o seu reduto, só o seu grupo, só os seus eleitores, ou só esse ou aquele. Ele deve satisfação para todo o eleitorado, para toda a população, consequentemente para todo o eleitorado, não só o seu eleitorado. Então, nesses casos, e o caso que levanta 1 milímetro de polêmica ou de discussão, o mínimo era que pelo menos o líder do prefeito explicasse.
justificasse eu me lembro muitas vezes, o Caio citou da última Câmara, eu me lembro, o Wilson Cerqueira, que foi o líder do último governo por algum tempo, explicava todos os projetos. Posso traçar um paralelo? Independente de mais polêmico ou menos polêmico. Posso traçar um paralelo do que você está falando? Aliás, 2 paralelos, para provocar uma reflexão, como aconteceu semana passada aqui, que vocês me detonaram aqui, com exceção do Bruno, que não estava no programa semana passada. Você vai defender a ditadura, ditadura não tem discussão. Não, senhor. Não vou fazer... Não tem nem Câmara, eles fecham o parlamento. Nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Não, mas eu vou causar essa polêmica. Vocês já tiveram a coragem de assistir uma sessão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados Federais? Uma sessão inteira, não. Eu nunca. Eu já. Né? Pois é. Aparece um cara lá que quer tomar parte para fazer ibope, sobe lá no plenário e fica discursando 2 horas para ninguém. Para ninguém, com o plenário vazio. E você acha que o cara que ia defender o prefeito ia fazer a mesma coisa? Para quê? Se está pronto, definido. Outra coisa, vocês viram aqui quase 20 horas de transmissão da TV Justiça, na votação lá dos 6-5 contra o habeas corpus do Lula, e o cara falou 1h30 e a gente não entendeu 1 minuto sequer do que ele falou. Aliás, ontem foi negado o habeas corpus do Palocci. De novo, né? Foi negado. Por 6-5 também. 6-5. Então, quer dizer, o que adianta? O que nós, povo... É isso que eu disse aqui a semana passada, que nós estamos ainda muito longe de alcançar a democracia que nós tanto sonhamos. Porque não adianta nada assistir a sessão da TV Justiça, votação do habeas corpus do Lula, com aquele falatório politiquês, como vocês falam aqui. Ou juridiquês, né? Pra gente não entender nada. Celso de Mello, né? Que democracia é essa? O que nós queremos? A gente até entende, né? Que a linguagem tem de ser essa, a linguagem está adequada aos senhores julgadores, eu não acho juízes, que tem que ser essa, e às juízas. Mas você imagina que ele se comporta daquela maneira numa churrascaria, por exemplo? Aliás, um dia eu vou perguntar ao doutor Barrichello ou a algum outro juiz aqui de Limeira se eles se referem, por exemplo, ao garçom. Peço vênia ao nobilíssimo garçom para que me faça o obséquio de trazer-me até aqui uma pequena porção de carne, né? Obviamente com que não é assim, que né? Não, né? Na padaria ele não chega. Vênia, senhor padeiro, dê-me, por favor, por obséquio, pequenos pães para que eu possa saciar a minha fome, né? Degustar e saciar a minha fome. Seria assim, em que fome se possa... boniuros, né? Em que se possa... Não é nem podia dizer boniuros, assim, né? em que se possa justificar juridicamente o atraso na entrega desse produto que está sendo aquecido pelos fogos, pelos gases emanados por aquele botijão de gás. De maneira teratológica, né? Você não pode apressar meu pãozinho com manteiga. Pois é. Concordo com a brincadeira, mas eu acho que não é bem assim. É a mesma coisa que quando a gente olha um médico fazendo uma cirurgia, você pensa, o cara pode meter a mão lá no meio do doente para tirar um... Você falou um negócio tem todo legal. Um rito. No judiciário é a mesma coisa. Você falou mas o rito está longe da população. Isso é uma outra história. A comunicação institucional, para começar da Câmara Municipal, da Prefeitura e também do Judiciário, muitas vezes, tem que ser... Aí sim tem que ser revista. Tentar traduzir para a linguagem popular, mas dentro do plenário... Deixa eu fazer uma correção. É complicado. O STF retoma hoje o julgamento do pedido de liberdade do ex-ministro Palocci. Edson Fachin, Luiz Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes votaram contra. Então, a informação de agora sobre o habeas corpus deve dar 6-5, né? Ainda falta a ministra Rosa Weber, pelo menos segundo a informação do Estado de São Paulo. Até sábado, Bruno. Caio, volto terça-feira. Um ótimo final de semana a todos. Nani Camargo, amanhã eu não vou estar por aqui. A Nani apresenta o programa. Carlos Alberto, até semana que vem. Um abraço, até semana que vem. Obrigado. Edmundo Silva, vem aí. Até eu volto e o Bruno também. Voltamos na terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus. Continue na Educadora. Tchau, pessoal.